Aleluia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Café missionário, mês de setembro, mês de missões nacionais. Então estamos aí vivendo esse período de oração por missões. E o motivo de oração de hoje é para que haja um despertamento na vida da igreja, para que possamos viver em unidade. Eu tenho dito que a unidade da igreja é fundamental para que a gente possa cumprir a missão. A força de uma igreja está na sua unidade. Que Deus nos dê a bênção de unidade para o cumprimento da missão que Ele tem colocado em nossas mãos. A leitura bíblica de hoje está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, de 16 a 33. Mas no verso 28, Paulo diz assim: além disso, tudo sobre mim pesa diariamente a preocupação com todas as igrejas de Deus. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo faz um resumo dos seus sofrimentos. E ele descreve algumas situações que ele precisou atravessar para a pregação do Evangelho. Desde o verso de número 23, o apóstolo Paulo vem falando sobre algumas questões que envolveram a sua vida, e apesar de ser um texto longo, mas eu acho que essa descrição que o apóstolo Paulo faz das suas lutas e sofrimentos, elas servem para chamar a nossa atenção e tirar um pouco desse glamour. Às vezes a gente olha para o apóstolo Paulo glamourizando o seu ministério, glamourizando a sua vida apostólica, mas olha o que Paulo diz: são servos de Cristo? Sei que dou a impressão de estar louco, mas digo que tenho servido muito mais, trabalhei com muito mais dedicação, fui encarcerado com mais frequência, perdi a conta quantas vezes fui açoitado e em várias ocasiões enfrentei a morte. 5 vezes recebi dos líderes judeus os 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. Fui apedrejado uma vez. 3 vezes sofri naufrágio. Certa ocasião, passei uma noite e um dia no mar, à deriva. Realizei várias jornadas longas. Enfrentei perigos em rios e com assaltantes. Enfrentei perigos de meu próprio povo, bem como dos gentios. Enfrentei perigos em cidade, em desertos e no mar. Enfrentei perigos por causa de homens que se diziam irmãos, mas não eram. Tenho trabalhado arduamente, horas a fio, e passei muitas noites sem dormir. Passei fome, senti sede, muitas vezes fiquei em jejum, tremi de frio por não ter roupa suficiente para me agasalhar. E além de tudo isso, diz o apóstolo Paulo, sobre mim pesa diariamente a preocupação com as igrejas. As experiências vividas pelo apóstolo Paulo não têm glamour nenhum. Pelo contrário, o apóstolo Paulo viveu o Evangelho e os sofrimentos em favor do Evangelho com muita intensidade. E a descrição que ele faz aqui das situações em que ele viveu perigos sérios, não o fizeram desanimar ou voltar atrás. Pelo contrário, em meio a todos os perigos e perseguições, diz a palavra de Deus que ele se manteve firme no propósito de levar o Evangelho aonde fosse possível. E diz a palavra de Deus que ele vai plantando igrejas e realizando a obra do Senhor. E além de todos esses sofrimentos externos, diz o texto que, além disso, ele sentia o peso e da preocupação com todas as igrejas. Então, as lutas ministeriais vividas pelo apóstolo Paulo na sua ação missionária eram lutas terríveis. E como estamos em campanha de missões nacionais, nós precisamos lembrar que muitos dos nossos missionários estão passando lutas terríveis também. E estão lá no campo missionário, na linha de frente, levando a palavra de Deus em meio às muitas lutas, mas conscientes de que estão cumprindo a missão. Assim como cada um de nós precisamos cumprir com fidelidade a missão que Deus tem colocado em nossas mãos.
Que Deus nos ajude no cumprimento da missão. Vamos orar? Ó Deus bendito, nós queremos agir em unidade para o cumprimento da missão. Obrigado pelo exemplo do apóstolo Paulo, pela sua tenacidade, pela sua entrega e porque ele não voltou atrás em meio às lutas que enfrentou. E pedimos, ó Deus, que também nós não venhamos a voltar atrás, pelo contrário, nós possamos continuar firmes no propósito de servir ao Senhor, para que, ó Deus, em meio às lutas que enfrentamos, possamos te servir com alegria. Usa a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?